Bom dia, que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar nossa matéria de escatologia. Para a gente fazer a nossa matéria, para continuar a nossa matéria, vamos fazer alguns acordos que conversamos, pastor Aderso, pastor Oswaldo comigo, para que dê tempo para a gente passar o máximo de coisa possível. Eu fiz alguns acordos com eles, tá bom? O primeiro acordo é que eles pediram, principalmente o pastor Aderson, para que eu, ao invés de eu fazer como eu tinha falado anteriormente para vocês, partir de uma visão só escatológica e depois fazer pequenos comentários sobre as outras, o pastor me pediu para eu fazer um comentário sobre todas. Porque às vezes a gente passa uma só, aí a pessoa fala, poxa, mas eu queria saber um pouco mais daquela outra lá, e ele escolheu aquela dali e partiu daquela. Só que eu fiz de uma maneira diferente para não ficar enjoativo, sabe? Aquela coisa, ficar, nossa, essa pensa isso, aquela... Eu coloquei as 4 em paralelo, e em cada assunto principal, o que elas falam, mas para falar de forma bem específica, por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo. Todas as 4 acreditam que Jesus voltará. Ressurreição dos mortos, grande tribulação, o anticristo. Então eu vou tratar por assuntos assim, vou mostrar basicamente o que cada uma das visões vê em cada um desses assuntos, tá bom? Essa é a primeira parte. Depois nós vamos, se der tempo, aí sim eu volto com vocês, aí a gente vai fazendo uma revisão, colocando a cronologia. Mas como é que cada um acredita que vai ser? A volta de Cristo, depois a grande tribulação, depois aí a gente volta falando da cronologia de cada um, aí vocês vão ver também que é muito interessante, e vou mostrar principalmente quem foi que pensou, quem foi que organizou dessa forma. Aí tem o nome dos teólogos desde o passado lá, e os que estão vivos ainda hoje explicando sobre esses assuntos, os livros deles, tá bom? Mas vamos fazer de uma forma bem dinâmica. Aí, se der tempo, se Jesus não voltar até lá, aí a gente vai falar sobre os sinais da volta de Cristo. Você sabia que são sinais da volta de Cristo, isso que está acontecendo? Você sabia que lá na China também tem muitas cidades que estão debaixo d'água? Fazia 140 anos que não chovia como choveu lá na China. Na Croácia, deu um terremoto tão grande, como se fosse a força de 30 bombas atômicas. Agora. E ainda está sofrendo tanto a ponto de ter desestruturado o país, e ainda tem muita coisa para acontecer lá. Tudo isso são sinais da volta de Cristo. Então, se der tempo, nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo também, tá bom? Então a gente vai vendo o que dá tempo de falar. Vamos lá então, continuar o nosso estudo de escatologia? Primeira coisa é que todos os estudiosos de escatologia, eles se dividem em torno do milênio. Tudo é resolvido em torno do milênio. O que é esse tal de milênio? Refere-se aos 1000 anos mencionados lá em Apocalipse 20. Então depois você dá uma olhada lá no Apocalipse 20, principalmente os capítulos 1, versículos 1 até o 3, o 5 ali, você vai ver que há uma profecia ali no Apocalipse sobre os 1000 anos de reinado de Cristo. E é ali que se posicionam os teólogos em volta dessa mensagem dos 1000 anos. Alguns dizem que é literal, acontecerá os 1000 anos literalmente, só que em que tempo vai acontecer? Aí nós vamos ver aqui, cada um fala que vai ser num tempo específico. E tem aqueles que falam que é simbólico, principalmente aqueles que falam assim, a Bíblia também fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia é como 1000 anos, então ali é simbólico. Já tem aqueles que falam, não é simbólico, é literal, porque lá mostra que haverão fatos acontecendo dentro de uma cronologia. Quem está certo? Olha, irmãos, eu achei muito bonito que o pastor Augustus Nicodemos falou esses dias atrás. Ele falou uma piadinha engraçada. Ele falou, enquanto estão as visões tudo discutindo como que vai ser, quando vai ser, aí Jesus volta, arrebata os 4. E eles subindo para a glória vão falar, não falei que Jesus ia buscar? Não falei que Jesus ia buscar? Porque o importante é que Jesus vai nos buscar. Isso que é o importante. Independente se é aqui que acontece o milênio, é acolá, a certeza que nós temos, breve Jesus voltará. Mas eles dividem-se em torno desse milênio. Existem 4 visões. Olha que interessante. Por isso, para estudar escatologia é uma coisa maravilhosa, irmãos, estudar escatologia.
eu fiz algumas faculdades de teologia, e nessas faculdades, cada uma eu aprendi de uma forma diferente. Então eu fiz o bacharelado numa faculdade assembleiana, então vinha uma visão bem dispensacionalista, que já vou mostrar para vocês, daquelas bem clássicas mesmo assim. Aí depois eu fui fazer uma pós-graduação na teológica, aí já tinha um pessoalzinho lá da visão mais histórica, que nós vamos comentar um pouco, mas tinha alguns amilenistas também. Aí eu fui fazer um mestrado na teológica ainda, aí eu fiquei bastante com o pessoal histórico, da parte histórica mesmo assim, e depois eu fui fechar, eu inventei de fazer um doutorado no meio da pandemia ainda. Aí eu fui de novo para uma faculdade assembleiana, só que aí lá eles já eram dispensacionalistas progressivos, que já vou explicar para vocês. Aí chegou numa hora que a minha esposa me perguntou, mas afinal, quem você é? Eu falei, eu sei que Jesus voltará. Eu sei que a morte de Cristo lá no Calvário me garantiu a salvação. Eu sei que se agora houver o som da trombeta, nós vamos para a glória, nós vamos lá para morar com Ele. É isso aí que eu tenho certeza. Mas é importante conhecer as visões, porque elas nos mostram algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem o pré-milenismo histórico, tem o pré-milenismo dispensacionalista, e dentro desse dispensacionalista tem uma outra visão que eu vou mostrar mais pra frente. Tem o amilenismo, já não vamos entender cada um, tá bom? E o pós-milenismo. Aí eu coloquei aí o que cada um pensa e onde cada um surgiu, aliás. Século do 1 ao 3 surgiu o pré-milenismo, então o primeiro pensamento foram os pré-milenistas, que acreditam que Jesus voltará antes do milênio. Do século IV ao século XV, lá que foi no período da igreja medieval, ali a igreja dos 1000 anos, né? O amilenismo. Depois vem no século XVI ao XIX o pós-milenismo. E agora do século XX e XXI, onde nós estamos agora vivendo, tem um ressurgimento dos pré-milenistas, tem bastante estudioso pré-milenista, e o amilenismo também está vindo com força. O único que está fraco ali é o pós-milenismo. Aí nós vamos ver o porquê que eles entraram em alguma derrocada, tem um porquê, tá bom? Eles não conseguiram superar-se e hoje tem bastante proponentes dessa visão. Mas ninguém está reclamando, está falando assim, porque vai que você é um pós-milenista e você nem sabe. E você fala, o Júnior falou mal de mim. Não estou falando mal. Só estou falando assim, por alguns motivos específicos, eles acabaram perdendo algumas pessoas que continuaram fazendo o estudo, tá bom? Bom, por que existe a, pré e pós-milenista? Esses prefixos têm a ver com o momento da segunda vinda de Cristo em relação ao próprio milênio, tá bom? Então, esse prefixo significa não ou sem. Então, milenista? Não tem milênio literal. Só que eles acreditam que não há uma literalidade no milênio. Não vai acontecer 1000 anos de verdade. Existem os pré-milenistas que falam, claro que vai ter um milênio. E Jesus volta antes do milênio. Ele volta, arrebata a igreja, acontece várias coisas, aí acontece 1000 anos da volta, depois dessa volta de Cristo, onde ele vai reinar por 1000 anos. E os pós-milenistas, que é óbvio, o nome já está falando, não, Jesus, na verdade, vai voltar depois de um milênio, vai ter um período milenar, aí ele volta logo depois desse milênio. Tudo bem até aí? Então, pré e pós é só na questão da volta de Jesus, onde ele se posiciona. Mas você viu que todos falam que Jesus voltará. Isso é importante para nós. Basicamente, gente, aqui. Isso. Deixa eu ver se é esse mesmo. Prefixos, isso. Basicamente, o que é pré-milenismo? Se refere à crença de que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Eu coloquei aí um gráfico embaixo, era da igreja, nós estamos vivendo essa era, segundo os pré-milenistas. Vai ter a segunda vinda de Cristo, reinado de 1000 anos, aí tem um julgamento lá depois, vai ter a eternidade. Só que os pré-milenistas, eles se dividem em 3 grupos específicos, Tem o pré-milenismo histórico, aqueles lá de trás, que contam as coisas já do pré-milenismo, desde a história antiga, lá desde Pápias ou Papias, alguns conhecem, depois nós vamos ver isso.
Tem o dispensacionalista, ele fala, não, mas é a dispensação da inocência, depois tem da queda. São várias dispensações, depois vai ter nós estamos na dispensação da graça, depois vem a dispensação da ira. Então são os dispensacionalistas. E por último agora tem o pessoal que é chamado de dispensacionalista progressivo. Que é aqueles que falaram assim, calma, mas também a gente não precisa ser tão assim. A gente pode olhar para as outras escolas e ver se não dá para implantar algumas coisas do amilenismo e do pós-milenismo no nosso pensamento também. Então, esses dispensacionalistas, aqueles ainda acreditam, uns acreditam que não vão passar pela grande tribulação, outros acham que a gente vai sair no meio, outros acham que a gente vai sair antes. Então, eles conseguem se dividir, tá bom? Mas o importante, Jesus voltará. E olha que legal, esse aqui é o pré-milenismo. Agora vem o amilenismo, ó. Creem que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Isso aqui é semelhante ao pós-milenismo. Só que é interessante que o amilenismo, se você olhar ali embaixo, ó, na figura de baixo, o milênio nós já estamos vivendo desde a era em que Jesus foi assunto ao céu e que ele estabelece a igreja, que é um milênio simbólico. O milênio Jesus já está reinando. Então esses 1000 anos são simbólicos. Não precisa ser 1000 anos de verdade. Ele é simbólico. É como se fosse assim, é por um longo período de tempo. Então, segundo o amilenismo, já estamos vivendo esse milênio. E ele está acontecendo porque Jesus já reina lá dos céus. Por isso que ele fala, o reino de Deus é chegado a vós. E nós já estamos vivendo até chegar, por fim, o período da segunda vinda de Cristo. Vai acontecer alguma grande tribulação no meio aí. Um momento de maior sofrimento, e o pós-milenismo se refere à crença de que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio. Você viu que tem só uma faixinha cinza em cima, ó, no pós-milenismo? É mostrando que, na verdade, esse reinado de Cristo começa no período onde a igreja começa a se espalhar mais em missões, ganhando o reino, o mundo para o reino de Deus. Então, é um período milenar mais próximo da vinda de Cristo, segundo essa visão pós-milenista. Aí depois acontece uma grande tribulação, eles também acreditam nisso, e aí sim Jesus volta, tá bom? Tudo bem até aqui? Eu estou só mostrando a visão, só para vocês entenderem que existem várias visões sobre o mesmo assunto. Porém, agora eu quero tratar de cada um dos temas específicos e como cada uma das visões enxergam. Irmãos, tem lá no aplicativo, o pastor Oswaldo colocou, uma apostila que eu preparei, partindo de uma das visões, que é da visão mais detalhada que existe, que é a dispensacionalista. Então lá tem um monte de versículo para provar cada uma das coisas que nós vamos falar aqui. É claro, como a gente tem menos tempo aqui para ensinar, eu vou usar alguns versículos apenas, tá? Mas se você precisar de mais versículos, tem lá no aplicativo, na apostilinha, tá bom? Que está lá, eu acho que é só você entrar no próprio aplicativo da igreja, né? Eu acho que é lá que você puxa as apostilas, tá bom? Segunda vinda de Cristo. Vamos ver o que cada uma das visões falam sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira foi quando? Foi há 2000 anos atrás. Essa é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o retorno, tá bom? Chamado também no grego, na teologia, de parousia. Essa segunda vinda de Cristo. Olha só, os amilenistas, lembra, amilenista é aquele que fala que não vai ter milênio ao pé da letra. Os pré-milenistas históricos e os pós-milenistas, eles acreditam que a volta de Jesus é um evento único e visível a todos, ou seja, Jesus breve virá. E quando ele voltar, vai ter um sinal nos céus. E vai abrir os céus. E Jesus vai voltar com milhares dos seus anjos para levar-nos e para estabelecer um novo reino aqui na terra. Olha só, nós temos textos que vão provar isto, já já. Já tem o dispensacionalismo, esses aqui são os mais detalhados. Eles acham que a segunda vinda de Cristo está dividida em duas fases. A primeira fase é uma fase secreta, que é o arrebatamento da igreja. Então os dispensacionalistas já acreditam assim. A trombeta vai soar, mas só quem vai ouvir são salvos. É aquela de quem assistiu aquele filme Deixados para Trás. Aquilo é dispensacionalismo. Aí vai, a roupa some, desaparece. A roupa não, a roupa fica, você desaparece, você vai para a glória,
É por isso que na Inglaterra, você sabia que na Inglaterra tem algumas empresas de avião que não deixam dois crentes pilotarem um avião na Inglaterra. Porque eles acham assim, aí vai que Jesus volta mesmo, esses dispensacionalistas, certo? Aí o piloto sumiu, aperta os cintos, o piloto sumiu, o avião aí destrói tudo. Então eles têm um crente e um desviado do lado. Mas vai que o crente dá tempo de evangelizar o cabra na roda de Jesus, hein? Vai acontecer um acidente de qualquer jeito. Mas os dispensacionalistas são esses que acreditam nessa parte, tá bom? É bem legal estudar o dispensacionalismo, eu acho, porque parece filme mesmo. Vai ser bem, uau, assim você vai ver, você vai, Jesus amado, dá para fazer filme desse negócio aqui, vai ficar interessante. Então eu já acredito que Jesus voltará secretamente, só os salvos vão encontrar Jesus lá após as nuvens, aí depois os mortos vão ressuscitar, vão encontrar juntos lá. Aí depois acontece um monte de coisa lá, que aí já não dá tempo de falar aqui, tá bom? Eles estão baseados em textos bíblicos? Estão, vários, mas eu estou usando 2 apenas aqui, tá bom? Ó, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então eles são baseados neste texto aqui. E um outro texto, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então imagina que tem um grupo, a milenista, pré-milenista histórico e pós-milenista, que acredita que isso aqui é tudo um evento único. Vai acontecer esse encontro lá nos ares, tudinho, e enquanto isso tem esse sinal, e o pessoal que não vai subir vai ficar vendo tudo isso ao mesmo tempo, e já tem os dispensacionalistas que falam assim, não, vai primeiro acontecer isso, lá nas nuvens, 7 anos de grande tribulação, aí depois que vai acontecer o que está lá em Mateus. Então cada um explica de uma forma. Mas você viu que os dois acreditam que Jesus voltará. Os dois grupos diferentes, eu estou falando dos que acreditam de uma forma e de outra, vai acreditar que Jesus vai voltar, nós vamos morar com Cristo. Quando Jesus virá, irmãos? Uma vez perguntaram para Cristo. Uma vez olharam para o templo, falaram, Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso aí que você está falando com esse templo, que tudo vai acabar e depois vai se levantar? Jesus estava 100% homem, 100% Deus, mas ele estava ali no seu corpo humano, usando a mente humana. A resposta que Jesus deu lá em Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ele fala, não sei. Não tem como eu te dar uma cronologia. Ele está falando isso para os discípulos. Não tem como eu pegar no calendário e marcar para vocês, porque não há um tempo quantitativo da minha volta. O calendário de vocês não cabe no calendário de Deus. Só que depois ele morre, ressuscita. Aí quando ele ressuscita, o pessoal espertinho fala, da primeira vez ele não respondeu. Agora ele está ressuscitado. Vamos perguntar de novo para ele? Aí eles falam, quando vai acontecer aquelas coisas todas? Agora ele responde. A resposta de Jesus, Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não pertence a vocês saber de nada. Eu não vou falar nada para vocês. Agora ele sabe que não é um tempo quantitativo, mas é qualitativo. Os irmãos aqui que sabem cozinhar, sabem fazer bolo, vão entender o que eu vou falar. A diferença de tempo quantitativo e tempo qualitativo. Às vezes você faz um bolo e você segue a receita e fala, colocar 10 minutos no forno. Você seguiu a receita, coloca 10 minutos, normalmente está pronto. Tempo quantitativo. Mas aí você fala, fulano falou que vem, melhor aumentar a receita. Aí você põe os ingredientes a mais, aí você sabe que não são só 10 minutos. Agora não é mais tempo quantitativo. É tempo qualitativo, é aquele medidor natural que nós temos chamado olhômetro, sabe? Você vai lá, acende a luz, não, ainda não está bom, põe um palitinho, faz alguma coisa. Agora, assim, não é o tempo quantitativo, é o qualitativo. Então Jesus está falando assim, não adianta, não tem como explicar para vocês, mas Jesus sabe, ele não está lá toda hora, igual o burro do Shrek, né? Perguntando para tão distante, já chegou? Já chegou?
Já chegou? Já chegou a hora? Posso descer? Ele não está. Ele sabe agora a hora que ele vai descer. Ele sabe, porque ele e o Pai, o Espírito Santo, são um só na divindade. Tudo bem? Outra coisa. Como Jesus virá? 1 Tessalonicenses 5,2 fala: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como Jesus vai voltar? De repente. É claro que nós sabemos que tem os sinais, está próximo. Mas ele não vai marcar a hora. Não adianta. Jesus, pode falar para mim que eu preciso marcar na agenda, porque eu tenho alguns negócios para fechar ainda, tem algumas coisas para acontecer. Então dá para o senhor me avisar? Não, não dá. Não vai avisar. Ladrão não avisa quando chega a noite. Quando chega, eu vou, prepara aí, deixa as joias de fora, deixa tudo certinho, que tal horário eu estou passando aí. Se fizesse ele, ia roubar, pô. Então, quando ele voltará e como ele virá? Voltará no tempo dele, já está pré-estabelecido, mas ele virá de repente. É de repente que acontece. Tem até uma música que diz isso. Ressurreição dos mortos. Vamos ver como se dará? O amilenismo e o pós-milenismo. Como eles acreditam que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Eles acreditam que chegará um momento que vai haver, nessa volta de Cristo, ressurreição geral, quando Jesus voltar, de salvos e ímpios na segunda vinda. Todos vão ressuscitar. Para quê? Os salvos para reinar com Deus. Os ímpios para condenação eterna. Então é pronto, é simples assim. O interessante, eu acho todas as escolas escatológicas interessantes. Essas daqui são mais simples, você viu? Eu acho tão legal isso, é simples assim. Jesus volta, já julga os ímpios, fala, vocês vão já para a condenação eterna, e os justos já falam, não, vocês vão reinar comigo, acabou, fechou o assunto. Já o pessoal pré-milenista histórico, apenas os salvos vão ressuscitar, quando Jesus voltar, para reinar com Cristo durante 1 milênio, 1000 anos. Ímpios só vão ressuscitar no fim do milênio, mas só para condenação eterna. Porque, segundo o pré-milenismo histórico, o milênio tem que ser de reinado pacífico de Cristo. Então tem que botar os atribulados tudo para ficar presos, senão eles vão torrar a paciência. Então deixa eles presos lá, porque senão eles vão ficar tentando fazer uns furdúncios, uns forfé no meio do milênio, não vai acontecer reinado, porque eles vão torrar a paciência de todo mundo. Já o dispensacionalismo, olha como eles são detalhistas. O dispensacionalismo é o grupo, irmãos, que eles pegam assim, ó, do capítulo 4 de Apocalipse até o último, eles seguem versículo por versículo em ordem cronológica. Um estudo daquele, por exemplo, dá quase 30 horas de estudo, só você estudando versículo por versículo de forma cronológica. Por isso que às vezes é bom dar uma olhadinha no deles também. Para quê? Só para falar assim, eles têm alguns detalhes que a gente passou direto. Mas aí você volta para o seu, se você é milenista, tá bom? Ou histórico, aí você volta para o seu e dá aquela olhada nos detalhes. Olha o dispensacionalismo, eles acreditam em 3 ressurreições. Os salvos no dia do arrebatamento, lembra que é dividido em 2 partes, uma volta invisível e uma volta visível depois da grande tribulação. Os salvos, ali no momento do arrebatamento, depois uma segunda ressurreição, que é dos judeus após a grande tribulação, dos salvos não judeus da grande tribulação, ou até mesmo de todos esses no fim do milênio, que também vão ser ressuscitados, para que haja ali o tal do grande trono branco, que é o juízo final. Aí sim, ímpios após o milênio, que aí eles vão falar assim, então, vocês realmente não quiseram me servir, nem antes do milênio, nem da grande tribulação, nem durante o milênio, então vocês vão mesmo para o inferno, que é o Guiena, lá no grego, tá bom? Que é um lugar onde era jogado lixo atrás dos muros e ficava queimando de dia e de noite. Júnior, mas é muita coisa, como é que eu vou decorar isso? Irmãos, eu também não decorei. A única coisa que eu quero saber é, a morte não é o nosso fim. Você entende isso? A morte não é o ponto final. Tem eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 53 diz, porque convém que isto que é corruptível, isso que destrói, que é destruído, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da
imortalidade. Então convém que esse corpo seja transformado para que possamos viver na eternidade. O importante é entender que um dia nós vamos também vencer a morte, o pecado e a morte. Está lá em Romanos 16, 20. Tudo bem até aí? Você crê que um dia você vai reencontrar aquele ente querido que morreu em Cristo? Só uma coisa, eu vou responder algumas perguntas, esqueci desse acordo. Os pastores pediram para fazer assim, as perguntas mesmo, aquelas bem demoradas, e colocações para o final, porque senão não dá tempo de passar tudo. Mas aí, no dispensacionalismo, principalmente, eles mostram que ela vai ser julgada pelas obras que fizeram. Se foi de feno, de palha, ou se foi de madeira, ou se foi de ouro mesmo. É só para falar assim, qual foi o intuito? Por exemplo, eu estou ensinando hoje. Qual vai ser o julgamento segundo essa visão? Você estava ensinando porque você realmente ama a palavra de Deus. Você quer ensinar a palavra ou você quer se mostrar? Aí é só para ganhar galardão ou não ganhar galardão. Tudo bem? O anticristo. Gente do céu. Essa parte aqui, teve uma época atrás que eu fui fazer um estudo só sobre o anticristo, há uns anos atrás, eu e alguns amigos que estudam a teologia sistemática. Gente do céu, ao mesmo tempo que é muito interessante, porque aí você vai pegando os líderes ruins na Bíblia e dá para ter uma característica específica do anticristo, aí você junta com alguns líderes que passaram na história, aí você chega em alguns pontos das características do anticristo, mas também tem que tomar muito cuidado, porque tem gente aí que monta umas imagens de anticristo que misericórdia. E pior que fica dando nome para o indivíduo ainda. Tá? E tem tanto cara que nem sabe que ele pode ser o anticristo na cabeça de alguns. O anticristo, vamos pegar um versículo só, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém. O que detém esse homem do mal. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, segundo esse texto, ele só não está manifestado porque ele está sendo detido. Porque já o mistério da injustiça está operando. Já está acontecendo muitas injustiças e muitos se colocando como anticristos. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Segundo a visão, as visões escatológicas, esse um que está resistindo é o Espírito Santo. É o poder de resistência para que o mal não assuma o mundo inteiro com toda a liberdade. Aí um dia vai ser tirado, não o Espírito Santo, tá? Porque não se esqueça que o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não sai, mas sai a operação de resistência contra o mal. Porque aí depois ele vai deixar algumas coisas acontecerem. Por enquanto ele não deixa. Se você acha que está uma bagunça, nosso país e alguns outros países, poderia estar pior. Já pensou de se piorar? Tá, aí fica igual aquele meme do cara. Tava ruim, parece que melhorou. Tava ruim. Agora melhorou, mas parece que tá pior. Sabe aquele meme? Então parece que é assim, mas só não está pior ainda, porque o Espírito Santo de Deus ainda está resistindo, tá bom? Como o amilenismo acredita no anticristo? Muitos ao longo da história. Então o amilenismo fala que existiram e sempre existirão muitos anticristos. Porém, um indivíduo último, escatológico, no período da grande tribulação, que vai lutar contra a igreja. Ou alguns amilenistas falam que não é uma pessoa, é um sistema político mundial que vai lutar contra a igreja, tá bom? Mas eles acreditam que existem um espírito do anticristo que vai reinar, com algumas características. O pré-milenismo histórico acredita que é um indivíduo específico que será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. O pós-milenismo fala que é qualquer pessoa que persegue, se opõe ao crescimento, domínio da igreja na terra, pode ser chamado de anticristo. E o dispensacionalismo é um indivíduo que surgirá na grande tribulação, vai aterrorizar aos que não negarem a Cristo, a marca, por isso eu coloquei ali uma figura do 666, essa marca é simbólica, 666, porque o número 6 tem uma simbologia no dispensacionalismo, que é o número de homem, que é o número do não completude, o número 7, que representa o shalom no hebraico, que é o número
da perfeição. Então o 6 é o número da imperfeição, é do homem. Então 3, porque vai ser o governo de 3 homens. Anticristo, falso profeta, e aí Satanás que vai usar ali esses homens ali, e vai usar mais uma galera lá da humanidade, alguns reis. Então esse daqui acredita que a igreja não estará mais aqui, no período do anticristo. Tem os dispensacionalistas que eles são chamados, olha como é dividido em um monte de nome agora, por causa do progressivo, o dispensacionalismo progressivo acreditam que tem os pré-tribulacionistas, a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação, tem os midi-tribulacionistas, não, vai ficar nos primeiros 3 anos e meio, depois vai ser tirado. E os pós-tribulacionistas, não, vai passar toda a grande tribulação. Então ainda no meio do dispensacionalismo hoje tem os 3 grupos. Mas o importante, irmãos, é que a Bíblia afirma, tem o espírito de anticristo que já reina. São pessoas que, é engraçado, não luta contra outra divindade qualquer. Pode ser qualquer, não, pode ser esse nome, pode ser essa religião. Mas quando fala Cristo, não, essa daí não, é pior. Não, tira isso, não pode ser ensinado isso. Você sabia que tem cidades nossas aí que está sendo proibido até ter Bíblia na biblioteca da cidade. Tem um prefeito aí que está brabo. Ele falou, não acredito que meus vereadores votaram, a maioria, a favor de tirar a Bíblia da biblioteca, não é possível. Está bravo lá e falou que vai lutar de novo para fazer, porque tem a Bíblia engraçada. E pode ter outros livros de outras religiões. Agora a Bíblia não pode. Então a gente já sabe que o espírito de anticristo já está aí. Tudo bem? A grande tribulação. Gente, esse estudo aqui, ó, se der tempo mais para frente, eu vou fazer questão de trazer para vocês a parte da grande tribulação que vai acontecer, que tem os 7 selos, que é uma situação que vai passar lá. Depois tem as 7 trombetas. Aí é outra situação que vai passar o planeta Terra com a humanidade. E por último, fecha-se com as 7 taças. Toda vez que a Bíblia fala em taça, é taça da ira. Aí é onde o planeta Terra passa por uma convulsão terrível para que possa haver uma troca, até mesmo da roupagem do planeta Terra, tá bom? Aí será a terceira Terra, já que a gente vai... Porque o Júnior, pensei que era a primeira, não, é a terceira. Depois a gente fala sobre as terras, tá bom? E como que era a roupagem delas e quem habitava aqui antes. Tudo bem até aí? Vamos ver a grande tribulação? Amilenismo, pré-milenismo histórico. Eles acreditam que vai haver uma grande tribulação? Sim. Somente após a grande tribulação ocorre a segunda vinda de Cristo. Então, vai haver uma grande tribulação antes dessa segunda vinda. Por quê? Porque Jesus vai voltar depois dessa grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação, segundo o amilenismo e o pré-milenismo histórico. Vai ver o anticristo, vai sofrer com o anticristo, vai ver as convulsões da terra, vai passar por tudo isso. Por isso que a igreja tem que estar preparada. Então, alguns acreditam que sim, passaremos pela grande tribulação e já estamos sofrendo o princípio das dores. O pós-milenismo, tribulação na presente era. Nós já estamos passando por tribulação. Pode haver um período final de apostasia, pessoas que vão desistir da fé, e piora antes da segunda vinda de Cristo. Tem alguns pós-milenistas que acham que estará tudo em plena paz e prosperidade. Uma das coisas que fez com que o pós-milenismo também começasse a perder crédito é isso. Por isso que eles começaram a fazer uma revisão da sua visão. Porque alguns, principalmente os mais históricos, acreditavam assim, aí o sinal da volta de Jesus é que o mundo inteiro vai estar em paz, todo mundo servindo Jesus, não vai ter guerra, não vai... Ué, mas está piorando? Aí alguns falam assim, eu acho que esse negócio não está certo, eu acho que no final, na verdade, vai piorar a mesma situação. Então eles estão fazendo uma revisão, pelo menos dessa parte de não vai estar em paz. Vai ter algumas coisas que vão acontecer que vai deixar o mundo atribulado, alguns sinais na terra e no meio da sociedade também. E aí vem o dispensacionalismo, que são os mais detalhados. Eles acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, não passará pela grande tribulação. Já tem os dispensacionalistas que acreditam que vai passar sim, mas os mais clássicos falam não. Lá em Sofonias fala que nós não fomos preparados, não fomos destinados à ira.
Então a igreja é arrebatada antes, não é a igreja que vai sofrer a grande tribulação. Então tem os dispensacionalistas, os mais clássicos, que acreditam que não, que a igreja não passará. Eu estou usando um texto só, tá? Tem vários para provar cada uma dessas visões. Mas esse texto aqui, ó, de Apocalipse 7, versos 13 e 14, diz assim: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ah, mas é a igreja que passou por grande tribulação, ou segundo os dispensacionalistas, não é mais a igreja, mas o povo que ficou, que vai passar por grande tribulação. Quem é esse povo aqui? Gente, depende da visão que a gente usa na escatologia, mas o importante é saber, vai haver uma grande tribulação, sim, mas aqueles que lavarem os seus vestidos no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, vão para o reino de glória viver com o Senhor Jesus. Depois, aí acontece uma reforma na terra, aí é outra coisa que nós vamos ver mais para frente. Mas o importante é saber que só há um meio de ser salvos: Jesus Cristo. Não é o sofrimento que salva, viu? Não se esqueça que o texto aqui é claro quando fala branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sofrimento não salva ninguém. Tem gente ruim que sofre e não vai ser salvo. É Cristo. É só a morte do Senhor Jesus lá no Calvário que garante a nossa salvação. E o julgamento? Vai haver julgamento? Sim, todas as visões acreditam que haverá um dia de julgamento. O amilenismo e o pós-milenismo, por exemplo, eles acreditam que haverá um julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo, que já vai ser o juízo final. Ali tanto os crentes quanto os não crentes vão passar por um julgamento. Jesus voltará, vai ter um tribunal de Cristo para os crentes, para ver a qualidade das obras, e para os não crentes vai ter aquele lá de você não está o nome no livro da vida, então você já vai direto para a condenação eterna. Então, tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo acreditam que assim que Jesus voltar já acontece um julgamento final. É assim, bem simples e rápido. O pré-milenismo histórico acredita que vai haver um julgamento na segunda vinda de Cristo, mas também vai ter um outro julgamento depois do milênio, porque as pessoas que vão viver no milênio, elas ainda algumas vão cometer alguns erros, algumas ainda não vão aceitar o reinado de Cristo durante esse período de milênio. Então, segundo esse pré-milenismo histórico, ainda haverá um outro julgamento no final de 1000 anos. Aí vem os dispensacionalistas. Esse povo é detalhista demais, gente. Olha o que eles fazem. Não, vai ter 3 julgamentos. Jesus amado. Vai até a terceira instância, né? 3 julgamentos das obras dos salvos no arrebatamento. Só os salvos vão ser julgados, mas não para ir para o céu, para o inferno, apenas para galardão, que é premiação, ou não ter premiação. Tá? Judeus e alguns gentios no fim da grande tribulação, também vão ser julgados naquele período. Esse daqui é judeus e alguns gentios no fim da grande tribulação, são vivos. Os que estarão vivos vão passar por julgamento para ver se podem viver no milênio ou não com Cristo. E um julgamento final geral dos ímpios no fim do milênio, que ali é o grande trono branco, tá bom? O juízo final, que aí já é para viver eternidade com Deus e eternidade sem Deus, tá bom? O dispensacionalismo, então, pega esses 3 momentos de julgamento, tá bom? Júlio, tem versículo para tudo isso? Garanto para vocês que eles têm. Gente, quando você estuda as 4 visões, você fica a besta, você fala, todos têm versículos para provar. É que esse daqui, o dispensacionalismo, tem trocentos versículos para provar tanto detalhe assim. Eu peguei 4 versículos aí, ó, só para provar que vai ter julgamento, ó. 2 aos Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. João 5,22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então nós vamos ser julgados pelas obras do corpo, o primeiro texto fala. Segundo, Jesus vai ser o juiz naquele dia. E lá em 1 aos Coríntios 3,8 fala, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
Não vai ser julgamento em grupo, não é por família. Ah, família tal, está todo mundo com o mesmo julgamento. Família, não. Cada um vai ser julgado segundo a sua obra. Em Mateus 25, 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. As pessoas que foram obedientes de um lado, à direita, seguindo, falando que são aqueles que realmente são obedientes, são amados, e à esquerda falando, não, vocês são rebeldes igual bodes, vocês ficam dando chifrado e todo mundo aí, batendo, dando cabeçada. Aí bota para o outro lado. O importante é sabermos, vai haver um dia de julgamento. Deus não faz vistas grossas, Ele não tem o culpado por inocente. É só isso que nós temos que saber. Júnior, mas eu queria seguir mais uma das visões. Aí é uma outra coisa, tá bom? Aí é um outro esquema para você estudar cada um e tal. Aqui você está tendo uma visão geral, mas o importante é saber que haverão algumas coisas como essas que nós estamos mostrando. Vai ter o dia do julgamento. Para você, para mim, nós servimos a Cristo, fique despreocupado. Não vai ser aquele dia onde você fala, então quer dizer que vai passar lá no telão, que a gente fala, né? Vai passar no telão aquelas coisas que eu pensava, Jeová, aquilo que eu fiz, meu Senhor da glória. Aí tem um pastor amigo meu que ele fala assim, mas fique sossegado, se tiver um telão, você que é salvo, vai passando a sua vida, vai passando assim, mas quando chegar naquela hora, você fala, não pode pular essa, vai ficar manchado de vermelho a tela, falando, é o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Ufa, ainda bem que esse meu amigo falou isso, que dá aquela sensação de que é verdade, né? Porque senão já pensou passar tudo que a gente fez, toda hora a gente vai passar vergonha lá. Gente, olha só que interessante. Uma outra questão que existe no meio das escolas escatológicas também, é essa visão sobre o que Israel tem a ver com a igreja e o que a igreja tem a ver com Israel. São coisas que bate forte, que a gente fica pensando, quem é quem? Por que Deus escolhe Israel lá atrás, o povo hebreu primeiro, né, depois para se tornar israelense, para depois se tornar judeu, que aí são períodos diferentes dentro da história de Israel. Tá, e depois ele vai lá e escolhe a igreja. E enxerta a igreja na árvore. Que negócio é esse? A igreja é Israel, Israel é a igreja, um não é o outro. Quem é quem nessa visão? O amilenismo acredita que igreja é o verdadeiro Israel de Deus e Deus tem apenas um povo. Acabou, é a igreja. Então toda a história, desde Adão e Eva até o período da igreja, era Deus preparando o mundo para um só povo, igreja. Quem faz parte da igreja é o povo de Deus. Ah, Júnior, mas como é que fica essa questão? Como é que eles vão nos explicar a questão da igreja no Antigo Testamento, que não tinha? Gente, é como eu falei, todas as visões têm homens que têm Bíblia e sabem provar o que eles estão falando. Eles têm provas. Por exemplo, os grandes hebraístas e estudantes de grego, que são proponentes dessa visão amilenista, eles mostram o seguinte, Israel, lá em Atos, quando está referindo-se a Israel no deserto, fala que Israel é o Kahal no hebraico, Kahal de Deus, Kahal Ha-Elohim no hebraico, que é, Kahal é a comunidade, é a igreja de Deus no deserto. Kahal é a palavra igreja, só que no Antigo Testamento, no hebraico, que é a assembleia, comunidade dos chamados para fora. Mas não era para dentro, não? Igreja, eu não fui chamado para dentro da igreja, para fora do sistema, do mundo. Então, Israel, lá no Antigo Testamento, e o povo que aceitava as ordens de Deus, as leis de Deus, era o Kahal de Deus. Quando vem para o Novo Testamento, aí Jesus institui a eclesia, toteos, eclesia de Deus, agora no grego, que é a igreja, não é eclésia, a eclésia é o nome da revista que tinha, tá bom? No grego se fala eclesia, que é a assembleia dos chamados para fora. Então, a eclesia do grego é a mesma Kahal do hebraico. Então, o amilenismo fala, é a igreja, o importante é a igreja, os chamados para fora de um sistema mundial corrupto, mundano e diabólico. Esses são igreja de Jesus Cristo. Então, é um povo só. Então, o amilenismo explica isso com um povo só. O pós-milenismo já explica assim, não, igreja é o novo Israel. Israel é Israel, e igreja é o novo Israel. Deus está renovando o pacto com o povo chamado Israel. Israel é príncipe de Deus, Israel no hebraico.
Agora é a igreja. Então o israelita ele tem que fazer parte da igreja para ser o novo Israel, porque eles são o velho Israel. É assim que o pós-milenismo acredita. O pré-milenismo histórico diz que igreja é o Israel espiritual, o novo Israel do Novo Testamento. Segundo eles, Deus tratará com o Israel literal separadamente, concernente a algumas promessas no milênio. Então, quando estiver vivendo o milênio, aí Deus vai tratar só com Israel. Mas nós somos Israel espiritualmente falando. Esse é o que o pré-milenismo histórico acredita. E o dispensacionalismo? Para Deus, Israel e igreja são povos completamente diferentes. A igreja é um parêntese no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento secreto da igreja. Então, para o dispensacionalismo é assim, Israel é Israel, Deus escolhe Israel, para eles representarem o nome de Deus. Como eles não cumpriram tudo que Deus ordenou, Deus suspende temporariamente esse plano de eles serem os pregoeiros, os pregadores sobre Deus. Deus coloca a igreja nesse local, é enxertado. Aí depois, quando a igreja for arrebatada, Israel tem que voltar a pregar, que é aquele negócio dos 144 mil, que tem lá em Apocalipse, que eles tomam a frente, as duas testemunhas, que eles vão ser os pregadores lá da grande tribulação, tá? Aí vem um monte de detalhe, um monte de versículo, um monte de texto que eles colocam, que é uma coisa bem legal para se ler também, mas bem confusa, tá bom? Eles pegam aquelas 70 semanas de Daniel, mas eles destrincham o versículo, chega uma hora, e eu sou ruim de conta, irmão. Não, o pior é que aí eu fui fazer teologia, me formei como teólogo e como psicólogo, depois. Aí eu pensei assim, que bom, teólogo não faz conta. Aí você vai estudar escatologia, e quando vai estudar o dispensacionalista, tem que fazer as contas das 70 semanas de Daniel, 434 anos para cá, mais 60 para cá, meu Deus do céu, eu sou ruim de conta. Aí eu falei, agora eu vou estudar psicologia, né? Uau, chega de conta. Aí não tem não, irmãos. Aí você chega lá, você aprende uma matéria que é para fazer porcentagem, e porcentagem para cá. Mas Jesus, não é possível. Tudo que vai fazer tem conta. Então, se você for estudar teologia, não pense que você vai fugir das contas, tá bom? Tudo bem até aqui, irmãos? Então, nós aprendemos uma coisa. Existem assuntos principais de cada uma das escolas, de cada uma das visões. Cada assunto desse específico tem versículos bíblicos o suficiente para que possamos entender cada uma das visões. Júnior, com qual que eu fico, qual que é a melhor, qual que é a mais bíblica? Aí é outra coisa. A única coisa que eu posso garantir para vocês, todas as visões estão baseadas na palavra de Deus, todas. Tem aquela, é claro, que depois que você se aprofunda nela, você vai falar, poxa, para mim, eu trabalho assim, esta responde mais perguntas. Porque sempre que eu vou estudar um assunto em teologia, eu faço um monte de pergunta. Tá, mas por quê, quando, como, onde? Faço um monte de pergunta. Deixa eu ver as respostas dessa. Essa está me respondendo mais perguntas. E as perguntas têm que ser respondidas dentro da Bíblia, não dentro da axiologia e da pensologia. Olha, realmente isso aqui tem resposta mais clara, mais coerente para mim. Então, sempre que você for estudar um assunto desse, faça perguntas. E procure aqui dar melhores respostas, mais coerentes e mais bíblicas, tá bom? E se você escolher uma que eu não sigo, irmão, fique sossegado, nós vamos para o céu junto, tá bom? O importante é que a gente vai passar por tudo isso juntos, vamos para o céu junto, vamos habitar com Cristo por toda a eternidade juntos, tá bom? Isso que é o mais importante. Deixa eu olhar aqui, eu tenho mais 3 minutinhos só para quem quiser fazer alguma pergunta, eu já passo para o pastor Oswaldo. Ó, que legal, a irmã falou, e a ressurreição dos mortos? Foi aquela aula que eu dei na aula passada, que a gente explicou detalhe a detalhe, mas você não estava na aula passada, mas mesmo assim eu vou te dar uma resposta rápida, pode ser? Irmãos, olha que interessante. E ela fez uma pergunta logo num texto que ele confunde um pouco, às vezes, quando você não presta atenção. Ué, paraíso. Mas não era seio de Abraão, não era lugar de tormentos. Aí Jesus fala de paraíso. Nós aprendemos semana passada que, provavelmente, depois da morte de Cristo, o lugar de tormentos, onde tem o abismo no meio, e o seio de Abraão aqui do outro lado, foi mudada essa configuração. Jesus morre e leva
o seio de Abraão para o paraíso que fica no terceiro céu, segundo o apóstolo Paulo. Então a pessoa hoje, quando morre com Cristo, vai para esse debaixo do trono de Deus, que você encontra provas disso em Apocalipse 6, Apocalipse 7, onde estavam vendo os mortos, clamando, Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue? Então vai para esse lugar chamado paraíso, que é uma antessala do céu. Ainda não é aquele lugar com ruas de ouro, que a Bíblia fala, tá? Que lá todos vão ir juntos depois. Agora, olha que interessante, para eu fechar, eu vou dar essa explicação e a gente fecha, tá bom? Que eu preciso passar para o pastor Oswaldo, senão atrapalha lá as professoras lá embaixo, lá cuidando de criança. Olha o texto que a irmã usou, obrigado pelo texto, viu, irmã? Olha o texto que a irmã usa. O ladrão na cruz fala para Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Sabe quem pregou para aquele cara? Foi Pilatos, sem querer. Pilatos pregou sem saber, porque o que estava escrito que Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Cristo? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Escreveu em latim, em hebraico e em grego, em 3 línguas. Yeshua HaMashiach Menet Seret, em hebraico. Aí você pega aquele lá e você imagina que o ladrão fez o quê? Ele olhou, falou, eu acho que eu já vi falar desse camarada, deixa eu lembrar. Ele creu. Olha o Pilatos pregando sem querer. Ele olhou e falou, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino? Eu acredito que você é rei. Eu acredito no teu reinado. Mas Jesus fala uma frase que é interessante. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ué, mas Jesus não ressuscitou 3 dias depois? Como ele fala ainda hoje? Não é verdade? Às vezes você olha umas coisas assim, às vezes você fala, encontrei contradição na Bíblia. Será que aquele povo que é contra a Bíblia está certo? Não, irmãos. Pensa uma coisa. Jesus, ele morre ainda aquele dia. Quando ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é porque quando morre, você não está mais no Cronos. Hoje, ontem, amanhã. Você só tem eternamente. Então, quando Jesus morre, aquele homem também morre. Então, hoje, não precisa esperar 3 dias. No mundo da eternidade, é um eterno hoje. Então, Jesus, quando falou hoje, ele falou certo. É porque naquele dia ainda, eles iriam morrer. E o hoje de Jesus ia acontecer todos os dias na vida daquele homem. Amém? Semana que vem, não, eu vou estar no encontro de casais. Eu não vou poder estar aqui, eu vou estar no encontro de casais, tá bom? Semana que vem, que eu também preciso passar com a minha esposa. Aí depois, se Jesus não voltar até lá, na outra aula eu retorno. Aí nós vamos falar sobre proponentes de cada uma das visões. Eu vou mostrar alguns teólogos que falam dessas visões. Só que eu vou fazer uma revisão. Aí nós vamos entrar na cronologia de cada uma. Eu vou pegar uma só e vamos falar, aí essa aqui acredita isso, aí depois vai acontecer aquilo. Aí nós vamos pegar assunto por assunto de cada uma das visões, tá bom? Aí depois, se der tempo mais para frente, sinais da volta de Cristo e fecha com a parte de grande tribulação, com as coisas que vai acontecer e tudo mais. Tá bom? Pastor Oswaldo, Deus abençoe. Olha a pergunta do irmão. Irmão, vou pedir para o pastor Oswaldo orar por você, tá bom? Eu posso falar só no final? Por quê? Porque eu não quero empurrar ninguém para falar, ele é dessa visão, então eu vou ficar sempre pendendo mais para o lado da visão. Não, no final eu prometo que falo para vocês. Está preparado para o arrebatamento, para a volta? Eu lembro que uma vez a gente fez uma peça de teatro na igreja, e aí era sobre a volta de Jesus. E aí a gente combinou que na hora que Jesus fosse voltar, a gente ia apagar todas as luzes, ia ficar aquele escuro, e o pessoal do teatro estava tudo combinado já para gritar, ele voltou, ele voltou. Quase infartamos a igreja. Mas o pessoal estava preparado. Então você está preparado para a volta de Jesus? Está preparado para esse encontro? Vamos orar? Obrigado, Júnior. Que Deus continue abençoando e falando ao seu coração. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã tão especial, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nos cultos, nas celebrações, na escola bíblica, nas nossas classes. Que de fato, Deus, esse tempo de aprendizagem seja um tempo enriquecedor, não só para o nosso conhecimento, mas também para colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo.
que o Senhor, ó Deus, nos ajude, como noivas de Cristo, estarmos preparados para esse grande dia, seja da nossa morte, seja do arrebatamento. Nós queremos, ó Deus, estarmos prontos para desfrutarmos da eternidade toda com o Senhor, neste lugar todo especial que o Senhor tem preparado para nós. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente macarronada. Deus abençoe você.